Bom dia, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de arte hoje, dia 21. Então, hoje, 21/8. Amanhã é o dia do folclore brasileiro. Então, assim, a prof vai falar um pouquinho para a gente ver a atividade que a gente vai fazer. O dia do folclore brasileiro é comemorado em 22 de agosto. A data foi criada com o intuito de alertar para a importância e também a valorização, das manifestações folclóricas do nosso país. Lembrando um pouquinho sobre o que é o folclore. É um conjunto de conhecimentos de um povo e integra costumes, crenças, parlendas, contos, mitos, adivinha, músicas, danças e festas populares de uma cultura e região. Então, cada região tem a sua cultura e a sua festa popular, mas algumas do folclore, elas são do país inteiro. Então, a origem do folclore, ela foi uma união entre os aspectos da cultura indígena, africana e europeia, de todos os que vieram para o nosso país. No Brasil, os principais folcloristas e estudiosos sobre o tema são Renato Almeida, Mário de Andrade e Luiz da Câmara Cascudo. Esses folcloristas foram os principais que no século XX ampliaram esse conceito de folclore e de cultura popular no Brasil, que até então era meio deixado de lado, era coisa mais das periferias e tal, Então, eles que introduziram que deram mais conceito, deram mais vida ao folclore. Eles também deram ênfase nas áreas de etnografia, etnologia e antropologia cultural, mas com a visão europeia. O folclore brasileiro é composto de lendas, danças, canções, brincadeiras infantis e festas populares. Dentro dessa, destacam-se essas outras, que é cantiga de roda, samba de roda, o maracatu, o frevo, o catira e o afuxé, que são lá da região nordeste, A quadrilha, que vem ali para a festa junina, que é uma das principais do país, E une todos os estados, Bumba Meu Boi, que tem um pouco tem Floripa na região sul e mais na região norte ali, que tem até eles fazem desfiles no centro da cidade e tal. Folias de Reis, Carnaval e superstições. E essas superstições é as que geram as famosas lendas, Então, a lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas. Então, utilizando fatos reais que tornem a história mais credível, e as lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral, O mito é uma narrativa fantástica criada pelos gregos com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não consigam explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômeno da natureza, entre outros. Através da referência de alguns fatos reais, as pessoas eram levadas a acreditar nessas histórias. Então, a diferença entre mito e lenda que se destaca, que diz respeito às personagens. Nos mitos, eles são geralmente deuses e heróis, enquanto há lendas a criaturas estranhas, monstruosas, Além de índios, no que respeita a inúmeras lendas indígenas que fazem parte do nosso folclore. Então, qual que é a diferença? O mito é aqueles deuses, heróis. Lenda já é uma criatura estranha e monstruosa, Geralmente que é mais do estilo dos índios, Então, dos indígenas que eles respeitam mais essas lendas, Tipo Curupira, Boitatá, Iara, Cuca, Essas lendas assim, mais conhecidas. As lendas africanas, fora essas que a prof citou agora, a gente vai falar sobre um pouquinho de lendas africanas, que nem eu falei, cada região tem o seu estilo de lenda, Algumas são conhecidas no país todo, mas assim, as famosas ali que são Negrinho do Pastoreiro, Saci, Iara, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá,
Curupira, Caiporá, essas lendas assim, mais lobisomem, são do país todo, mas tem algumas específicas dos lugares. Então, as lendas são histórias muito antigas que foram transmitidas oralmente. Geralmente, elas têm a finalidade de explicar o universo, a natureza e as relações humanas. Existem diversas lendas na África, já que esse é um continente com uma diversidade cultural riquíssima. Seu folclore, ou seja, suas tradições e manifestações culturais, também é bastante diverso. Selecionei algumas lendas africanas para que você conheça mais sobre a cultura desse povo, que tanto contribuíram para a formação do Brasil. Então, vai lá. A lenda do sapo e da cobra. Essa lenda conta sobre a amizade entre um sapo e uma cobra. Certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou: Oi, o que você faz estirada pela estrada? A cobra respondeu: Estou tomando um solzinho. Sou uma cobra, e você? Eu sou um sapo. Você gostaria de brincar? A cobra aceitou, e eles brincaram a tarde toda. A cobra ensinou o sapo a rastejar e subir nas árvores, e o sapo ensinou a cobra a pular. Eles se divertiram muito, e no final do dia, cada um foi para sua casa, prometendo se encontrar no outro dia, no dia seguinte. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que tinha acontecido, que conheceu uma cobrinha e ficaram amigos. Sua mãe não gostou e falou: Você deveria saber que a família da cobra não é legal. Eles são venenosos. Não quero mais que você brinque com cobras e nem rasteje por aí. A cobra, quando chegou em casa, mostrou à sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo que ensinou. Sua mãe também não gostou e disse: Nós, cobras, não temos amizade com sapo. Eles servem apenas como comida. Não quero que brinque com o sapo e pare de pular. Quando se encontraram, a cobra pensou em devorar o sapo, mas depois se lembrou daquela tarde de brincadeiras e correu para o mato. A partir de então, eles não brincaram mais, mas sempre ficam estirados no sol, pensando no dia que foram amigos. Então, aqui é uma lenda, né? Então, para dizer que porque o sapo e cobra, realmente, né? O sapo serve de comida para a cobra. Então, aqui é uma lenda africana explicando o porquê que a cobra virou devoradora do sapo, né? No caso, né? Então, aqui o sapo e a cobra. Tem a lenda da galinha da Angola. Essa é uma lenda que conta como a galinha da Angola foi criada. Conta-se que há muito tempo as aves viviam todas juntas, no mesmo ambiente, mas aos poucos foi crescendo um sentimento de inveja entre elas e a convivência ficou muito difícil. O pássaro mais invejado era o merlo. O macho tinha uma aparência muito bela, com um bico alaranjado e penas negras. Já a fêmea tinha o corpo em tons preto e pardo claro, e a garganta esbranquiçada. Todos queriam ser bonitos como essa espécie. O merlo sabia que era muito bonito e invejado, e prometeu aos outros pássaros que usaria seus poderes mágicos para transformar suas plumagens em brilhantes tons negros. E se todos eles obedecessem, assim para todos eles obedecerem, né? Entretanto, nem todos os pássaros foram obedientes. Melvo, então, ficou muito bravo e alterou as características da espécie das aves. Sendo assim, a galinha da Angola foi transformada em um animal magro com uma fraqueza constante. Seu corpo tornou-se pintado assim como o do leopardo. Dessa maneira, o leopardo devoraria a galinha de Angola, pois não suportaria ver outro animal tão belo como ele. Essa foi a lição que a galinha da Angola recebeu por sua inveja. Então, tem uma característica ali, né? Uma lenda, né, que foi criada, né? E essa galinha de Angola. Por isso que ela é tão feinha, né? É bonitinha sim, mas é muito estranha. Lenda do Umbutu. Ubutu. Essa é uma belíssima lenda africana que aborda valores sobre cooperação, igualdade e respeito.
Conta-se que um antropólogo, ao visitar uma tribo africana, quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma brincadeira às crianças. Ele então colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse às crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta. Quando o sinal foi dado, algo inusitado ocorreu. As crianças correram em direção à árvore, todas de mãos dadas. Assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: por que vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas? Ao que uma das crianças prontamente respondeu: Umbutu, como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? O antropólogo ficou tão emocionado com a resposta. Umbutu é o termo da cultura Xulu e Xhosa, que quer dizer sou quem sou porque somos todos nós. E acreditam que com cooperação se alcança a felicidade, pois todos em harmonia são muito mais plenos, né? Então ali esse Ubuntu que que significa que sou quem sou porque somos todos nós, né? Bem interessante a lenda. E aqui está a foto da lenda. A atividade que vocês farão vai ser a seguinte: uma pesquisa sobre as lendas da nossa região, do meio oeste, e vão colocar lá no plural, com fotos. Então, lá, se tiver 3 lendas daqui da região oeste, vão colocar as 3 lendas, tá? Não é só uma, vão colocar lá as 3 lendas, tá? Se tiver 2 lendas, vão colocar as 2 lendas. E no caderno de desenho, vão escolher um dos personagens da lenda que encontrarem e desenhá-lo. Depois vão enviar a foto para a prof ou postar no plural. Não sei se cabe, quantas fotos cabe lá, mas daí vai ter que ter a foto da lenda e a foto do desenho de vocês, ok? Procurem, tem, se eu não me engano, tem bastante lendas aí da região meio oeste, tem uma bem famosa que é aqui perto da nossa região. E não vou falar aqui para vocês pesquisarem, né? Então, vão lá, pesquisem. E é isso por hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, tá? Aí coloca lá, se achar 4 lendas, 5 lendas, 3 lendas, vão colocar todas lá no plural, ok? E é isso. Ótima sexta-feira para vocês, fiquem bem e até semana que vem. Beijos!